queridas amigas, amigos, irmãs, irmãos que acompanham sempre os mini-colóquios do calendário litúrgico reformado. Mais uma vez, estamos juntos. Hoje, com um convidado muito especial, o Bispo Irair Paes Landim, um grande amigo, um grande irmão, um grande colaborador, amigo da gente há muitos anos, mas continuamos novos. Muitos anos de experiência, anos no espírito. Mas sempre temos tido grandes conversas, grandes aprendizados, uma cooperação de verdade no Espírito de Cristo. E hoje, o Bispo Irair traz para nós um tema muito especial, muito interessante também, para o conhecimento da liturgia evangélica, como a tradição pentecostal, o Bispo Irair é um bispo das Assembleias de Deus, como a tradição pentecostal lida com os aspectos litúrgicos, como o culto flui na sua tradição eclesial, como o povo pentecostal vivencia o momento de culto e também o culto faz a alimentação, que sempre deve ser para o povo, na palavra, nas ordenanças e na prática da vida de culto, como sempre a gente fala explícita ou implicitamente, como uma vez alimentados pela palavra, pelas ordenanças, pela comunhão com Deus e com o seu povo, como a prática acontece na comunidade. Então, hoje, mais uma vez, junto com o nosso mentor, o reverendo Sandro Xavier, damos as boas-vindas. O mentor, na verdade, para a garganta. O reverendo Sandro e eu, particularmente, damos as boas-vindas e a nossa gratidão ao Bispo Irair. Muito bem-vindo e muito bem-vindos para todas e todos quem nos acompanha nessa oportunidade. Irair, um grande abraço à distância, mas não menos forte no coração. A palavra com o senhor. Em primeiro lugar, quero glorificar a Deus pela vida desses dois homens de Deus que, para mim, são exemplo, e eu procuro sempre extrair os bons ensinos, né, que vocês me deram e continuam me dando, né, durante todos esses anos, né. Eu sou realmente um admirador do trabalho de vocês, dois, são doutores em teologia, para a glória de Deus, e foram os meus mestres e continuam sendo, né? Então, tenho um grande apreço e profunda admiração pelo trabalho de vocês. Vou tentar aqui disfarçar o meu nervosismo de estar conversando com dois doutores em teologia. Não faça que isso. Tem muito mais a nos ensinar. E tem muito mais a nos ensinar, e eu vou tentar aqui com a minha singela atitude de um pastor, bispo da Assembleia de Deus, vou tentar aqui falar de alguma forma, explanar de alguma forma, não só aquilo que eu aprendi com vocês, né, e durante toda a minha caminhada, com aquilo que eu vivencio, né, como um pentecostal, como um cristão pentecostal. Muito bem. Eu queria, antes, Irair, de você falar da sua particularidade aí, né, de tudo isso que o Andrés já anunciou muito bem, lembrar para as pessoas que nós, como uma página que fala de liturgia reformada, né, nós temos, eu costumo, nas aulas, falar de liturgia, né, que a gente cobra aquela organização litúrgica reformada das igrejas reformadas, né? Então, eu costumo dizer, tem essa particularidade no culto reformado. Aí uma pessoa fala assim, mas lá na igreja a gente nunca fez isso. Eu falei assim, olha,
Se você é de uma igreja presbiteriana, dessa, é da linha reformada, então eu posso dizer que está errado, né? Mas eu não posso fazer esse tipo de coisa com as pessoas que são de outras denominações. É o caso hoje, né? Então, as pessoas que estão geralmente caminhando com a gente, nesse sentido da liturgia reformada, elas vão ter que ter em mente que hoje nós estamos aprendendo com o Iraí como que os pentecostais lidam a questão litúrgica da maneira como o Andrés falou e como ele vai apresentar para nós. Ele vai apresentar essa diversidade também, a particularidade dele, mas deixar claro para nós também que os pentecostais têm uma grande diferença, né, nas suas práticas. Então, hoje a gente vai aprender disso daí, né? Claro que a gente faz uma comparação, nossa, que curioso, a gente já faz assim essa parte, né? Para eles isso não tem tanta importância, isso tem importância para eles, para nós não tem tanta importância. Então, não é uma questão de estar certo ou errado, é uma visão diferente, né? Nós temos a nossa estrutura, que a gente aprende aqui e divulga, né? E cobra das igrejas reformadas, mas hoje nós estamos aprendendo com o Iraí. Eu tinha falado com o Andrés, nós estamos tentando, né? E que Deus nos ajude a conseguir também pessoas de outras tradições para que a gente possa compartilhar, como estamos começando hoje com o Iraí, com os pentecostais, né? Uma linha de pentecostais, a gente fazer mais à frente, até para a gente fazer uma comparação dessas diferenças, né? Mas lembrando, reformado é reformado e tem a sua prática, a sua liturgia, o seu ritual, né? Iraí, então, já que você falou, Andrés agradeceu, eu agradeço também, estamos loucos aí para ouvir você falar e aprender com você, viu? Vou tentar também segurar o meu nervoso para ouvir uma pessoa. Então, o bispo da igreja Unção que Liberta, Deus te abençoe, meu irmão, obrigado de novo pela sua presença. Bom, eu acredito que antes da gente estar falando sobre a liturgia, nós precisamos, então, aqui delimitar alguns termos para que os nossos ouvintes, né, quem estiver nos assistindo posteriormente, possa ter uma melhor compreensão do que eu for falar aqui. Primeiro, nós temos que trazer aqui um conceito, não vou nem dizer uma definição, mas um conceito do que é ser pentecostal e do que é ser neopentecostal, porque há uma grande confusão em muitas pessoas. Eu já conversei com alguns colegas reformados que, quando eles vão fazer uma crítica ao neopentecostal, eles se dirigem ao pentecostal. E ali eu percebo que esse reformado ele ainda não atualizou esse conhecimento dessa diferenciação aí do pentecostal para o neopentecostal. A gente reconhece que nós cremos num só Deus, né? E Jesus Cristo como o nosso Salvador, mas há divergências, algumas que para nós pentecostais chegam a ser gritantes, né? Em alguns ritos, né? Em alguns dogmas, nós consideramos assim que nós pentecostais não compactuamos, né? Então, eu acredito que antes de eu estar falando exatamente dessa crítica, eu acho que seria importante falar como que é a nossa liturgia, tudo bem? E aí depois pode ser, porque nós pentecostais trabalhamos muito, não só com essa parte que vocês são extremamente brilhantes, é uma escola para nós, que é a parte organizacional. Vocês realmente, vocês é uma escola, na verdade, é uma escola para todo o cristianismo. A liturgia reformada realmente, ela é realmente uma escola para nós. Mas eu gostaria aqui, então, de narrar para os senhores como que é a nossa organização, então. Mas antes, eu acho que é importante, eu acredito que todo reformado ele tem a noção do que é liturgia, naturalmente. Mas eu quero só, então, aqui ler o que está escrito no nosso dicionário, né? O conceito de liturgia, que diz o conjunto de elementos e práticas do culto religioso, missas, orações, cerimônias, sacramentos, objetos de culto, etc., instituídos por uma igreja ou seita religiosa. Conjunto de normas, palavras, gestos utilizadas na realização de cada um dos ofícios e sacramentos, ou seja, rito. Essa é a definição da liturgia
do nosso dicionário da língua portuguesa. Nós começamos assim, com a abertura do nosso culto. Se não é o pastor que faz essa abertura, é um obreiro designado pelo pastor. E o pastor, ele convida com antecedência, com alguns dias, porque ele convida esse obreiro, esse outro obreiro que vai dirigir o culto, a orar e a jejuar naquele dia, né, se preparar para dirigir o culto. Então, começa com uma oração, depois com 3 louvores da harpa cristã. É um costume muito que a gente segue assim com muita dedicação. São 3 hinos da harpa cristã. Terceiro, a leitura da palavra, que nós chamamos de leitura oficial. Essa leitura oficial, na nossa congregação, eu costumo avisar com muita antecedência, mas isso não é um costume, tá? Não é uma regra pentecostal, que a gente conhece no decorrer desses anos, que o dirigente convida alguém para ler a palavra oficial e não passa nenhuma determinação, qual o tema, qual a mensagem. Então, é a pessoa que é convidada que escolhe ali. Eu sou totalmente contra isso, mas eu acredito que a palavra ela tem que ser primeiro, e aí realmente a liturgia reformada nos dá uma aula muito especial sobre isso. Enfim, mas vamos lá. Eu deixo a crítica para mais tarde. Vamos aqui continuar. 4. A oração após a leitura da palavra oficial. A pessoa leu a palavra, ela traz uma breve explanação ali, não pode passar, em hipótese alguma, de 5 minutos, porque não vai pregar, ele só vai trazer uma mensagem e traz uma rápida reflexão para todos os ouvintes ali. E aí já convoca a igreja para orar. Nesse momento, é muito comum nós convidarmos a igreja a ficar de joelhos, né, para fazer uma oração. É início do culto, e aí a gente faz uma oração. É muito comum convidar toda a igreja a ficar de joelho, aqueles que podem. Depois, nós temos louvores, né, com as bandas, os conjuntos, os corais. E em seguida, a gente já começa a convidar pessoas que têm algum testemunho para contar, ou seja, alguma bênção que essa pessoa recebeu, né, fruto exatamente desse culto, porque nós temos vários cultos, né, culto de oração, culto de evangelismo, né, e então nós temos vários tipos de cultos assim. Então é muito comum a igreja orar por alguém que esteja doente ou precisando de algum tipo de libertação, alguma orientação, e essa pessoa alcança essa bênção. Então, ela tem esse momento para estar contando o testemunho para a edificação de toda a igreja, né? E aí, nesse momento, é que a gente libera a oportunidade para louvores, para algumas saudações. Depois, ao momento que a gente anuncia os visitantes. Quando a gente anuncia os visitantes, é algo assim muito alegre. A gente costuma cantar uma música, né? A gente canta uma música muito bonita. Agora a gente não está podendo ir até a pessoa e cumprimentar, mas a gente costuma cantar uma música muito bonita, né? Simples, muito conhecida entre nós. E a gente vai lá, aperta a mão da pessoa, dá um abraço fraternal. E me deu até uma vontade de cantar essa música aqui, mas eu vou assustar vocês, né? É uma música específica, Iraí? Específica. Se você quiser mostrar para a gente, fica à vontade. Então vamos lá. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Deus te ama, eu te amo, nós amamos você. E ali a gente se confraterniza, para deixar a pessoa bem mais à vontade e se sentir verdadeiramente entre irmãos, né? E aí vem um momento muito especial, que é da coleta dos dízimos e ofertas.
depois que a gente ora pelos dízimos e as ofertas, a gente sempre convida a muita liberação de oportunidades, né? Eu vejo isso como um lado positivo. Quem tem um bom coração, quem tem boas intenções, essas muitas oportunidades abre toda uma oportunidade para a pessoa desenvolver o seu chamado de uma forma bem mais rápida. Mas há também um lado negativo, muita liberdade, isso gera lá na frente, eu tenho observado isso gera lá na frente muitas dissensões e muitas divisões. Não é por acaso que a ramificação cristã que mais ocorre divisões é exatamente a pentecostal e a neopentecostal, né? Em toda igreja, denominação cristã, há dissensões. Não chega nem perto das dissensões que ocorrem nas igrejas pentecostais e neopentecostais, né? E eu vejo vários fatores que promovem isso, colaboram com isso, mas eu vejo que, principalmente, muita liberdade no altar, e isso realmente, eu vejo isso como um problema, que precisamos rever isso. E, por fim, a gente convida um obreiro para orar pelo pregador, para apresentar o pregador ali e fazer uma oração para ele trazer a mensagem. Essa mensagem, ela costuma ser, em média, 50 minutos, 40 a 50 minutos. Eu, como eu falo demais, eu costumo pregar um pouco mais, até de 50 a 1 hora. Mas a média mesmo é 50 minutos. Terminou a pregação, é muito comum a gente convidar as pessoas para aceitarem Jesus, é um termo assim bem peculiar nosso, né? Aceitar Jesus, e principalmente a gente convida a igreja para aqueles que sentem a necessidade de fazer uma reconciliação. E ali eu cito muito, principalmente eu cito muito 2 Coríntios 5, 19 e 20, né? Sobre o ministério da reconciliação que Deus nos outorgou, que é nos reconciliar com o Senhor quando a gente sente que a gente pecou, sei lá, fez alguma coisa que entristeceu o nosso próximo e a Deus. E ali a gente faz aquele momento. É muito comum ter uma música de fundo, suave, para a gente fazer aquela oração. É um momento que a gente busca ali, então, se reconciliar com o próximo, se for alguém ali da igreja, já se reconciliar naquele momento e se reconciliar com Deus. Iraí, esse é o momento que muitas pessoas chamam de apelo? Exatamente, esse é o apelo. Okay. É exatamente nesse momento. E aí a gente faz a oração daqueles que estão aceitando Jesus, que estão se reconciliando, e a gente termina o nosso culto trazendo alguns avisos, né, para a igreja local, alguma informação ali breve, e principalmente, né, a gente faz um agradecimento e ali a gente ministra as bênçãos apostólicas, né, e convida todos os irmãos para saudarem um ao outro, né, com a paz do Senhor. É basicamente essa a liturgia pentecostal. Os senhores me veem? Sim, estamos vendo, tranquilamente. Só eu estou querendo ver. Estamos vendo você e o seu brilho dourado aí ao seu lado está aparecendo muito bem. Né? Peço perdão, né, a todos vocês, porque agora eu estou lembrando. Foi um colega que baixou isso para mim em uma outra ocasião, né, esse aplicativo, mas eu sou um leigo ainda, muito leigo ainda nessa área, né, dessa tecnologia, não tem... Ficou interessante, não tem problema. Ficou. E é dourado, né? Tem um mu aí, a gente fica na curiosidade, o que será que é isso? Não. Mu e cor, enfim. Então, senhores, nós temos, eu sempre falo isso abertamente na igreja, nós temos muito que aprender com os reformados,
principalmente sobre a liturgia e a homilética também, né, do culto, essa leitura que eu faço do culto pentecostal. É óbvio, né, que eu me identifico como, de fato, um pentecostal por inúmeros argumentos e experiências também, né? Fé, né? Mas vejo que nós, pentecostais, estamos ainda muito atrasados em muitas coisas, porque nós demoramos muito a ir para as faculdades. Nós demoramos muito, até hoje, ainda há resistência, mas não como há 20 anos, 30 anos atrás, que o negócio era terrível, né? Quando se falava em estudo de teologia, já vinha aquela palavra, que teologia? Joelhologia é melhor, e aí sempre veio esse termo, joelhologia, esqueça a teologia. Então, havia muitas críticas, resistências à teologia. Eu, às vezes, quando eu estou bem emocionado, eu chego a dizer que é uma vergonha para a Assembleia de Deus não ter um instituto do nível da Igreja Presbiteriana, por exemplo, de uma igreja batista, né? Por quê? Porque essas igrejas, elas são um pouco mais velhas aqui no Brasil, e tem bem menos congregações, mas tem uma estrutura por trás extraordinária. E a Igreja Assembleia de Deus, eu estava até meditando esses dias, por que a Assembleia de Deus não tem um instituto teológico altamente, uma universidade como a Mackenzie, por exemplo? Por que a Assembleia de Deus não tem? E aí a única resposta que eu consegui extrair de mim mesmo há muitas divisões dentro das igrejas pentecostais. Há muitos líderes que pensam diferentes. Então, não há, por exemplo, assim, um grande líder que determina, né, por exemplo, a liturgia. Isso no passado até tinha uma liturgia, a liturgia assembleiana, mas lá 30, 40 anos, era uma liturgia bem mais seguida. Hoje não. As revistinhas mesmo de escola dominical, que o reverendo Ayala até escreveu algumas, né, para a nossa Assembleia de Deus, ela não é seguida por todos os pastores. Ou seja, não há uma submissão, realmente uma organização sobre isso. E isso é muito prejudicial. Eu acho muito prejudicial para a condução dos trabalhos, né? E aí, realmente, cada líder tem que buscar isso com muito afinco para buscar, né? É isso. Os senhores podem me fazer perguntas. Eu tenho muitas críticas ao movimento pentecostal e eu ainda não falei. Eu sei. Mas não tenho nenhum problema com isso, porque a gente também tem crítica sobre a própria tradição. Isso é Era isso que eu ia falar, né, Andrés? Isso acontece com todos nós como humanos, que temos um discernimento. Sim. E também as opiniões, nem sempre certas, nem sempre porque seja a opinião da gente é a opinião certa, mas todos nós temos a própria. Então, nisso aí, nem precisa se desculpar nem explicar, porque qualquer um que seja um ser humano honesto tem que reconhecer que também tem diferença com a sua própria tradição, com a sua própria história, com as suas próprias práticas. Todos nós vivemos com isso. Mas uma coisa que gostei da sua exposição, muito breve, e muito obrigado. Né? Nossos colóquios são muito breves e não dá para se estender muito. Mas, normalmente, para quem vê de fora o culto pentecostal, especialmente de tradições tão estruturadas como seria a tradição reformada ou a tradição anglicana, mesmo os católicos, assistem, para falar em algum termo popular, assistem um culto pentecostal e acham que é uma bagunça. Mas não é. O Irair nos deixou bem claro que tem uma ordem, uma lógica interna e uma sequência. Tem uma estrutura. Não necessariamente como uma prisão, o que muitas vezes nós falamos a respeito da liturgia como
como ordem, o decentemente com ordem, não é fazer tudo com um formato de caixinha, mas que tenha esse espírito de que é um serviço de Deus para o povo e de Deus se dando para o povo por meio da palavra, das ordenanças, da ministração. E vemos hoje claramente apresentado originalmente por um original, que não é uma bagunça, senão que tem todo um fluir, para dizer de certa forma, que vai levando de uma etapa a uma outra. Sim. Mesmo que possa ser barulhento ou às vezes visto de fora, né? Um movimento constante, na verdade, tem uma ordem que vai levando etapa por etapa para chegar da chegada, da entrada do povo ao culto e da entrada no espírito de adoração por meio dos sinos e das orações, para a alimentação do povo por meio da palavra e da ministração, e do povo saindo alimentado na paz e na bênção, saindo para o mundo, né? E reconciliado, muito importante, gostei disso. Também. Ou seja, receber de Deus para levar Deus ao mundo. E esse é a essência do culto cristão. E vemos na tradição pentecostal também que isso existe, não? Mesmo que de fora, muitas vezes, a gente possa ver uma outra coisa, porque só vemos, os humanos só vemos a forma e não as essências, que na essência se mantém a tradição cristã. Que qual é? Chegada diante do trono de Deus, né? Isaías 6, o que sempre usamos como parâmetro de medida, né? Chegada do trono de Deus, o perdão dos pecados e a palavra de Deus levada além das fronteiras. Isso vemos claramente que é uma ordem lógica, uma ordem perfeitamente bíblica, que também existe no culto pentecostal, né? Sim, então, muito obrigado, Irair, por trazer esse ensino, que talvez para alguns de nós seja um pouquinho menos novo, e para outros totalmente novo, que nunca jamais observou desde essa ótica o culto pentecostal, e hoje tem a oportunidade de ver que tem, de verdade, um basamento bíblico, vivencial, e uma coisa que gostei, que mesmo que eu não vou tirar pedras para o Grêmio, mas considero que muitos dos teólogos acadêmicos precisam mais de joelhologia também. Claro. Um não tira o outro. Isso aí. A teologia acadêmica pode te dar melhores palavras e melhores instrumentos, mas sem a joelhologia e sem o espírito, tudo isso é uma casca vazia e um sepulcro caiado. A faculdade de teologia forma teólogo, né, Andrés? Isso. O pastor ele é formado na comunidade cristã, na comunidade eclesial, né? No espírito. No círculo de oração, onde ele vai ali, pelo Espírito Santo de Deus, ser formado. Então, ele pode ser teólogo, não ser pastor, ele pode ser pastor, não ser teólogo. Agora, as igrejas estão pedindo, pastores, sejam teólogos, para poder ajudar a nossa vida aqui, não falar bobagem, né? Aí essa coisa também do que você falou, né? De que precisamos de institutos de estudo e tal, de organização, tudo bem. Quando você encontra, eu não sabia que tinha essa estrutura da Assembleia de não sei quantos anos atrás. Se você tiver acesso a ela, eu tinha interesse, eu não conhecia, né? Eu li alguma coisa sobre isso num manual da Inglaterra. Eu estava com ele aqui nessa semana que eu trabalhei com ele, com um grupo da igreja, mas eu guardei. E aí eu vi que tinha alguma coisa com relação a pentecostais e tal, mas não me aprofundei, né? Mas talvez se você tivesse isso fácil, eu tinha interesse. Eu anotei tudo aqui, vou tentar deixar isso sistematizado. Depois isso pode ser até alguma coisa para a gente organizar, né, Andrés? É uma coisa interessante.
Muito interessante. Viu, Iraí? Então, o mais angustiante de você não ter uma organização para seguir é você ter uma organização para seguir e as pessoas não seguirem. Né? A minha igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Independente, tem um manual do culto, que eu, olhando os manuais de culto que já vi por aí, talvez seja o melhor manual do culto que se aproxime assim do Book of Common Worship, o Book of Common Order. Da América Latina, talvez seja o melhor, sabe? E muitos dos pastores não só não seguem, como às vezes nem conhecem. Ah, isso tem lá, olha, ele é até com coisas que são determinações, sabe? Ele faz parte da Constituição da igreja e as pessoas acham que é assim, mas não precisa. Né? Então, é muito chato. E deixar claro também, né, Andrés, que nós observamos o Isaías 6, mas nós escolhemos observar o Isaías 6, né? As outras igrejas não têm essa obrigação, né? Então, mas vejo essa lógica que você falou, sem dúvida nenhuma, e bem interessante, bem participativa, né? Então, e veja, já no começo eu percebi uma coisa muito interessante, já no começo, de que todo mundo pensa que a coisa é bagunçada, mas o Iraí, igual o Andrés falou, né? E é um equívoco, porque, olha, na abertura, o Iraí já falou, o pastor ou faz, ou escolhe alguém para fazer de antemão, para que essa pessoa possa se preparar espiritualmente para fazer essa abertura. Então, né, não é uma coisa assim, vamos fazendo aqui, né, em cima da coxa, né, escrever qualquer coisa. Né? A nossa congregação mesmo, reverendo, um obreiro, ele só pode dirigir um culto se ele participar do ensino. Se ele não participar do culto de ensino, ele não pode dirigir culto e nem pregar. Então, nós temos São duas coisas distintas. Ele não pode nem pregar e nem dirigir culto, se ele não participar do ensino. Eu só gostaria de deixar para os senhores, que eu vejo que isso é extremamente importante nessa nossa conversa aqui, é discernir o que é ser pentecostal do neopentecostal. Ah, sim, claro. Porque o pentecostal, ele tem, sim, muitas coisas para melhorar. Mas quando... eu quero falar aqui dos elementos do culto do pentecostal e dos elementos do culto do neopentecostal, porque aí dá para a pessoa, até mesmo um leigo, diferenciar o que é ser pentecostal do neopentecostal, né? Por exemplo, os elementos do culto do pentecostal é o óleo. Nós acreditamos, não só porque está escrito em Tiago, mas em várias passagens bíblicas nós vamos ver a unção do óleo. E aí há muitas interpretações, mas nós, de modo geral, nós interpretamos, fazemos a leitura de que a unção com óleo representa a presença do Espírito Santo, e ali a gente trabalha é um elemento que não falta num culto, por exemplo, um culto pentecostal. A gente vai orar por alguém e a gente unge aquela pessoa, né, para pedindo a cura ou alguma coisa que a pessoa está pedindo ali, a gente ora dessa maneira. O culto neopentecostal, não para denegrir, tenho muitos amigos lá e eles também fazem um trabalho altamente notório para a sociedade, né, em vários aspectos, mas há um sincretismo religioso muito latente no culto neopentecostal. O sincretismo tem muitos objetos, né, que nós costumamos chamar de objeto. Bom, voltamos aí, depois da interrupção, o Iraí vai continuar a explicação dele aí para nós. Vamos lá. Então, senhores, o culto neopentecostal, ele utiliza muitos objetos, rosa amarela, rosa vermelha, arruda, sal grosso, utiliza muitos elementos em forma de papel, ou seja, desenho de uma coroa, ou seja, a questão do voto, você vai fazer o sacrifício e o pastor vai orar por você. Agora, para você depender da bênção, é só você cumprir com o seu voto, que desde que agora o negócio é com o pastor e com Deus. E aí nós, pentecostais, somos, assim, gritantemente contrário a essa liturgia, vamos dizer, a essa prática, né? Nós, pentecostais, na verdade, nós não, vamos dizer assim, não somos participantes disso.
nós cremos e buscamos muitos dons espirituais e vivenciamos isso na prática. Mas a gente entende que isso aí, a gente chama, eu mesmo chamo, de simpatia, de macumbinha, alguma coisa assim parecida. Macumbinha. Desculpe o termo pejorativo, mas é para que as pessoas possam entender melhor que muitas das vezes nós sofremos deboches de algumas pessoas. Ah, vocês fazem isso, faz aquilo. Falou, você não está entendendo. Isso não é prática pentecostal. Mas os neopentecostais, às vezes, eles nem sabem que são neopentecostais. Eles sempre se intitulam, eu sou pentecostal. Por que eles dizem que são pentecostais? Porque eles falam em línguas, algum dom está em evidência ali. E ali ele diz, eu sou pentecostal. Mas, na verdade, que muitas práticas deles já realmente ultrapassaram todo o nível, todo o teto do pentecostal, né? Então, essa é uma das diferenças. Outra diferença também é que no culto neopentecostal, não vou falar aqui toda a liturgia, mas de modo geral, as oportunidades no altar são extremamente reduzidas. É verdade. Muitas das vezes é só o pastor, a mulher e o filho, ou ali um tecladista ali fazendo música. É verdade. Eu nunca tinha percebido isso, Iraí. É verdade. É bem verdade. Ele abre o culto, ele dirige o culto, ele prega, ele ora. É verdade. Ali, as ofertas, ali na hora de recolher as ofertas, e ele ali, tudo ali está muito centrado nele, né? Então, a liturgia neopentecostal ela é muito diferente, e ela é muito voltada também, de modo geral, não estou generalizando, mas de modo geral, a liturgia neopentecostal é muito voltada para votos. Por exemplo, uma vez eu fui numa igreja neopentecostal, eu contei 8 votos que o pastor lançou lá. O voto da vida sentimental, da cura, da libertação, do dinheiro e tal. Então, tinha pessoas que pegavam 2, 3 votos, envelopes, né, para colocar um dinheiro, escrever, fazer uns pedidos, e agora era com o pastor, né? Esses dias eu fui convidado para ir numa igreja também, neopentecostal, e o povo me insistia muito para ir. Era um casal de amigos, e eu fui, né? Realmente, essas igrejas hoje como é que eu vou dizer? É a onda do momento, assim. Igrejas superlotadas, que não tinha espaço nem para as pessoas sentarem, as pessoas ficavam lá de fora. Então, a gente percebe já alguma coisa que está meio estranho. E lá teve um voto, e minha esposa ficou olhando para mim, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou embora. Mas você não vai esperar o culto terminar? Eu falei, vou, mas não há necessidade de eu esperar. Porque lá teve um voto que era para a gente pegar um envelope que tinha um sal grosso dentro, e a gente ia fazer uns pedidos e deixar aqueles pedidos lá, um valor determinado, e aquela mulher de Deus iria levar aqueles pedidos para uma cachoeira virgem. Tinha um termo virgem, uma cachoeira, e lá ela iria rasgar aqueles pedidos e jogar na cachoeira. E assim como a água ia levar aqueles pedidos água abaixo, assim também os nossos problemas iam desaparecer água abaixo. E aí, respeitosamente, eu saí. Não fiquei até o final, porque... Você não quis participar da poluição da cachoeira? Não, eu fiquei preocupado com essa cachoeira. Eu gosto tanto da cachoeira, né? Encher a cachoeira de papel rasgada. Pois é, a sujeira, né? Poluindo. Entendi agora, reverendo, você falou. E eu sou totalmente ativista com essas coisas, entendeu? Então. Sinceramente, sou bem ativista mesmo nisso. E, respeitosamente, eu saí. Né? Não aguardei o final. E aí as pessoas dizem, tá vendo como é que é os cultos pentecostais? Eu falei, meu amigo, você não sabe, então, o que é um culto pentecostal. E uma das coisas que é uma das maiores críticas que nós recebemos é que nós não temos controle do falar em línguas dentro da igreja. Que às vezes acontece, é comum, mas quando um pastor entra, que é o meu caso e a maioria de pastores que eu conheço,
A gente orienta, por exemplo, eu estou pregando e ali Deus começa a visitar as pessoas de uma forma muito especial, uns se emocionam, uns choram, outros louvam a Deus e outros falam em línguas. Sempre quando alguém fala em línguas, eu paro de pregar. Por quê? Porque eu fico esperando a pessoa interpretar, porque eu oriento isso à igreja. Se ninguém interpretou, a própria pessoa se constrange e começa a falar em línguas bem baixo, porque é isso que eu oriento. Olha, se você está falando em línguas e você não recebeu a interpretação que você está falando, não fale alto, fala só para você e Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios 14. Não fale alto, porque só está edificando a você. Se tem interpretação, edifica toda a igreja. Tem essa orientação dentro das igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais mais tradicionais. Tem a orientação bíblica, inclusive, né, Iraí? É a orientação paulina, né? Essa orientação é muito clara entre nós. Só que já aconteceu, reverendo, e vocês dois conhecem, logicamente eu não vou falar o nome aqui da pessoa, mas vocês conhecem, senhores conhecem uma autoridade aqui muito importante aqui de Brasília. Quando o reverendo Ayala morava aqui no Brasil, certamente conheceu, pelo menos de televisão, alguém muito conhecido. Ele estava numa igreja, e nós pentecostais, ele estava na igreja que ele era líder. E durante o culto, uma senhorinha veio falando em línguas, e todo aquele rito pentecostal, ela veio sapateando mesmo na direção dele, falando em línguas. E entregou uma profecia muito dura para esse homem. E esse homem, ele tomou uma atitude como se fosse de uma outra ramificação, que não era, ele é realmente da ramificação assembleiana, pentecostal. Ele mandou uns obreiros retirar aquela senhora, mandou ela calar a boca e retirar ela. E naquela profecia, aquela profecia foi muito dura para ele. Que era assim, mais ou menos assim: homem, assim diz Deus para ti. Tu pensas, porque o homem não está vendo o teu pecado, tu estás livre da condenação do juízo de Deus. Mas o Senhor diz assim para ti: abandona. Aí começou a falar várias práticas de corrupção que ele estava fazendo. Ela revelou tudo ali na cara. Abandona isso. Abandona essas reuniões da meia-noite que você faz assim, assim, assim. Começou a contar coisas bem pesadas para ele. Porque senão, grande será o escândalo e eu vou tirar você daí se tu não te arrependeres. Aí ele mandou ela calar a boca. Ela estava falando besteira. Um poucos tempo, mas demorou pouco tempo mesmo. Apareceu aqui no DF-TV, aqui de Brasília, apareceu em vários lugares, denúncia de um próprio pastor da mesma denominação, denunciando casos gravíssimos, gravíssimos, e aí, quando foi ver, toda aquela teia estava já enorme e não teve outra solução. Esse homem foi destituído, foi afastado de todas as atividades. Então, criou toda aquela situação constrangedora, mas ele não voltou mais para a liderança. E hoje, essa denominação, que é uma das maiores aqui de Brasília, está sob outra liderança. Ou seja, foi ignorado uma profecia, foi ignorado de uma forma altamente arrogante. E agressiva, né? Porque a Bíblia diz que a profecia ela tem que ser analisada, né? Eu sei que o costume reformado não trabalha muito essa questão, ou talvez alguns eu conheço pessoas que não trabalham em hipótese alguma os dons espirituais. Mas nós pentecostais, nós somos reconhecidos como pentecostais porque nós não só acreditamos, mas nós vivenciamos os dons espirituais. Por exemplo, os poetas aí, os pensadores vão dizer que contra fatos não há argumentos. Nós, pentecostais, nós falamos o seguinte: sem uma vivência de fé em prática, não há uma fé fortalecida no Senhor, né? Basicamente isso. Uma fé sem experiência, a gente acredita que não passa
simplesmente de um dogma também, de um rito. E aí a gente acredita muito que a nossa fé, ela precisa ser vivenciada no dia a dia, sentida. A gente sente a necessidade de, quando Deus diz que nós somos testemunha dele, a gente aprende o seguinte, que se nós somos portadores da mensagem dele, nós somos portadores da autoridade da mensagem, que é algo assim muito forte para um mensageiro de Deus, entender que ele não é só mensageiro. Deus nos chamou não só para ser mensageiro, mas para sermos portadores daquela autoridade, porque quando ele diz, em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, né? E ali começa a falar dessa, quando fala em João 15, eu gosto muito dessa mensagem para mim, ela é muito forte. Jesus fala em João 15, 7, ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser. Então, o pentecostal, às vezes, ele tem alguns equívocos, mas eu gosto muito disso, eu tenho muito orgulho dele ser muito ousado, intrépido, quando ele quer buscar a Deus. Por exemplo, eu já vivenciei curas extraordinárias através da oração que a gente faz por uma pessoa doente, né? Eu já vi um paralítico andar, era um feiticeiro, esse homem era um bruxo. Eu vi aquele homem levantar e andar e foi sabe, realmente a navá de Deus invadiu aquele local, que navá de Deus para os pentecostais é algo novo, mas eu estou tentando divulgar mais isso, porque nós aprendemos a Shekinah de Deus. Nós aprendemos no passado Shekinah. Aí nós fomos estudar, aprofundar e descobrimos que Shekinah, lá na mitologia da cabalística, era a mulher de Deus. E aí eu prego isso dentro das igrejas pentecostais, o povo se assusta. Como assim Shekinah é a mulher de Deus? Deus não tem mulher? Falei, pois é, lá na cabala judaica vai dizer isso. E o que é isso? Eu falei, o nome é chamado, não é Shekinah. Né? Não é Shekinah. É outro nome. É outro nome. É um navá, ou seja, a influência de Deus sobre nossas vidas de uma forma muito intensa, que nós chamamos de unção, que é a presença do Espírito de Deus de uma forma mais intensa, que muitos chamam de batismo no Espírito Santo. Né? E eu acredito que a grande crítica hoje contra os pentecostais é exatamente isso. Ah, mas quando eu aceitei Jesus, eu não já fui batizado no Espírito Santo? Nós, pentecostais, nós temos uma leitura diferente disso. Como é que nós fazemos essa leitura? Há pessoas que realmente aceitam Jesus naquele dia e ali elas são batizadas também no Espírito Santo. Outras buscam mais o Senhor. E nós buscamos isso em Atos 2, onde aqueles primeiros discípulos não eram ainda batizados no Espírito Santo. Já tinham o Espírito Santo, mas não eram batizados. E o que a gente diferencia de alguém ter o Espírito Santo e não é batizado? A pessoa aceita Jesus, ele já recebe o Espírito Santo. E, afinal de contas, o que é o batismo? O batismo do Espírito Santo é uma experiência que a pessoa recebe muito mais intensa, onde o Espírito Santo capacita a pessoa de uma forma muito mais intensa para ele fazer a obra do Senhor. E aí a gente pega exemplos de Pedro, que tinha medo, negou Jesus no momento de fraqueza, mesmo acreditando em Jesus, mas diante das pessoas ele negou. Quando Jesus diz ficar em Jerusalém, revestir, né? Vocês conhecem bem essa mensagem. E aí ele diz, quando ele ordenou para o povo ficar no cenáculo orando a Deus, ali todos tinham o Espírito Santo. Ali todos tinham o Espírito Santo. Eles não estavam, era cheio do Espírito Santo. E esse cheio, encher-se do Espírito Santo, que é o navar de Deus, ou seja, está cheio da influência divina, né? Que o judeu vai chamar de tabal. Tabal quer dizer, eu estou agora mergulhado. Por isso que tem até alguns louvores, mergulhar no Espírito, né? Então, eu estou sob o Espírito Santo de Deus, eu estou dentro da unção divina. E ali ele tem um comportamento, e eu fui pesquisar isso mais a fundo, reverentes, e eu descobri uma coisa. Esse ritual, ele não é do cristão pentecostal. Ele é do judeu.
Nós vamos ver quando Deus mandou Moisés, separou mais 70 homens para auxiliar Moisés, eles foram cheios e começaram a profetizar. E ali eu descobri uma coisa, reverendo. Do original não é profetizar, é o navá de Deus. Ou seja, eles começaram, ali eles têm a glossolalia. O senhor, como um doutor em linguística, sabe exatamente o que é uma glossolalia. E eles começaram ali, do original, é exatamente, é o êxtase na presença de Deus, que é a profecia estática. A profecia estática que nós aprendemos é exatamente isso. Você está tão feliz de sentir a presença de Deus, você está num êxtase tão grande que você começa a adorar a Deus, louvar ao Senhor, e ali sua boca sai sons como... E aí nós vemos isso em Ana, quando ela foi confundida como uma bêbada. Lá mesmo, lá no Pentecoste, muitos foram confundidos também como bêbados. Saul, quando ele recebeu a incumbência de ser o rei, a unção de rei de Israel, aí eu descobri que nos originais também, que fala lá que ele profetizou, mas na verdade ele entrou nessa unção de Deus, que nós chamamos de unção, mas ele ficou sob a influência divina, ou seja, ele sentiu a presença de Deus tão intensa na vida dele, que ele dançou, ele profetizou. Então, hoje, nos dias de hoje, a gente muito... Eu já vejo até como pejorativo. Não, está no manto, está no mistério, está não sei o quê. Mas numa linguagem mais próxima da Bíblia, a pessoa está sob a influência divina. Então, esse batismo no Espírito Santo, outra coisa que é necessário falar aqui, reverendo, é o seguinte: o falar em línguas não é necessário para dizer que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, para um pentecostal. Já houve muitos esses equívocos, essas declarações que o pentecostal disse, só se você não fala em línguas, você não é batizado no Espírito Santo. Na verdade, não tem isso. Acho que aí, nessas particularidades aí, eu acho que o que é legal é assim, essa explanação toda que você deu e que é boa para a gente compreender, não só da liturgia, mas um pouco desse espírito pentecostal aí, é que assim, muitas vezes uma igreja quer que a outra se adapte à maneira como ela vê, e aí o erro é de um lado e de outro, né? Olha, eu tenho experiência pentecostal, eu vejo assim, eu acho assim. Legal, meu irmão, eu já sou reformado, eu vejo assim, mas isso não quer dizer que você, para ser certo, teria que ser como eu, e você, e o outro, para ser certo, teria... Sabe? Então, esse ajuste é que é importante para os dois compreenderem isso, né? Nós somos irmãos, vemos diferente, temos uma maneira diferente de compreender isso daí, de exigir que os nossos façam dessa maneira, mas o outro não quer dizer que esteja errado isso, não, né? Então, enfim, acho que os cristãos têm que entender isso daí, né? Andrés, a gente pode ir terminando aqui? O que você acha? A gente teve uma aula aí da estrutura, né, pentecostal e eu fiquei bem feliz. Bem interessado e bem interessante também. Eu primeiro queria agradecer uma e mil vezes o irmão Irair por ter acedido a nos dar essa palestra e também pela clareza com a qual ele expôs o primeiro que resgatamos, né? Que o culto pentecostal não é simplesmente um movimento, senão que tem um fundamento bíblico, espiritual, vivencial e, sobretudo, mesmo que seja uma palavra muitas vezes rejeitada, não só pelos pentecostais, acho que por todos os evangélicos, que é a palavra tradição, que nós muito valorizamos não como uma pedra morta, mas como estar dentro de uma família, uma identidade. E vemos
por meio da exposição do Bispo Irair, que mesmo às vezes incompreendida tradição pentecostal é uma parte viva, legítima, mas, sobretudo, ativa da grande tradição cristã, que os elementos do seu culto são os elementos do culto cristão, e que, mesmo com toda a vontade, nem os próprios, nem os estranhos podem tirar esse grande tesouro e esse grande aporte que a tradição pentecostal tem trazido ao cristianismo no mundo. Não só nas missões, onde sempre foram destacados, especialmente no século XX, ou na renovação da teologia, mas também vemos hoje na liturgia muitos elementos que estão vivos e ativos na liturgia pentecostal, ou seja, quando o Irair falava da ordem, veio à minha memória a ordem de Zwingli, ou seja, a exortação antes da oração, a exortação da palavra antes da oração, a oração de joelhos antes da ministração da profecia, porque Zwingli não chamava de pregação, mas profecia, o exercício dos dons espirituais na Assembleia, e o controle sem termos pejorativos, mas o controle da profecia e dos dons ao profeta. Uma organização, né? A organização, né? Algo muito de bem Paulo, claro aí. muito não bíblico, foi só da estrutura também do culto, mas até da participação com os dons. Tudo isso é organizado. É organizado. E, de novo, a minha única palavra é gratidão. Graças a Deus pela vida e o ministério do irmão Irair, mas também obrigado, Irair, pela disposição fraternal e de nos ministrar ao todo o povo cristão que segue a página do calendário litúrgico sobre essa tradição tão viva, tão ativa, e também que tanto tem a dar a toda a família cristã. Muito obrigado. Deus te abençoe. Andrés, eu tive uma ideia aqui, né, antes da gente encerrar e passar para o Iraí dar a palavra final dele, que a gente falou muito de liturgia, mas teve um aspecto que talvez seja muito curioso, que a gente não tratou, e que talvez dê um outro encontro com o Iraí para uma outra aula dele. Qual é? A administração da Santa Ceia. Não é? Eu acho que poderia ficar aí, a gente combinado, num próximo encontro, já que a gente não deixa um hiato, né, para a outra, vamos juntar já Pentecostal 2, né, a ministração da Santa Ceia, né, na tradição pentecostal. Era isso. Você topa? Será uma honra. E a nossa Santa Ceia ela é alegre, viu? Ela é bem alegre. Então, acho que era uma boa. Fica aí como é que chama? O cenas dos próximos capítulos, né, Iraí? E eu queria também agradecer muito a sua presença. É bom te ver, pelo menos assim, no vídeo, né? E que a gente possa se encontrar pessoalmente aí o mais breve possível. Né? Obrigado, Iraí. Graças a Deus. Assim bom, eu quero agradecer, né, ao meu mestre, reverendo Santos Xavier, meu mestre Ayala, e quero pedir aqui ao reverendo Ayala para vir aqui para o Brasil, né? Quero ter a honra de receber aqui na minha casa. Olha, né? a vontade é muita, meu irmão, muita. A oração é forte. Andrés tem passagem comprada para o Rio de Janeiro e não consegue. Há um ano e meio esperando. Meu Deus. Olha, e reverendo Santos Xavier, a última vez que eu ouvi, se eu não me engano, eu vou deixar aqui, viu? Registrado, não apaguem isso, não cortem. Foi num restaurante de carne de sol. Pensa na coisa chique, viu? Não foi não, que a gente almoçou depois lá perto da Assembleia. Foi mesmo, nós tivemos um outro almoço, né? Foi, não, mas aquele foi mais marcante, lá da carne de sol ficou mais marcante. Foi bom, é verdade. Você prometeu que a gente ia lá com aquele homem lá de novo, né? Com aquela autoridade, né? Que era para a gente ter.
E eu conversei com ele esses dias, né? E ele quer depois a gente marcar isso aí, tá? Muito bem. Iraí, vamos encerrar aqui. Olha, só para ficar registrado, esse foi o maior mini colóquio do calendário litúrgico reformado. A gente agradece muito, Iraí. Ficou aqui o convite, Iraí aceitou, nós vamos agendar o próximo. Vamos falar da Santa Ceia na tradição pentecostal, tá bom? Obrigado, Andrés. Obrigado, Iraí. Abraço para vocês. Só mais um pedido. Peça. Não tem como eu não fazer esse pedido. É um voto, não? Como... É um voto, não? É um pedido muito especial. E eu gostaria que você deixasse isso registrado para que as pessoas que forem nos assistir, que eles possam comentar isso. Os dois, os senhores, terem um canal de vocês no YouTube, nas redes sociais, para fazer como muitos estudiosos estão fazendo aí. Eu conheço vários estudiosos que estão lá no YouTube, estão tendo seus canais. Eu já lhe falei isso no particular, mas falou muitas vezes. Eu sou bem inconveniente para falar aqui também. Eu estou com medo disso. Inconveniente mesmo. Isso dá trabalho. Mas é porque eu vejo que há uma necessidade da comunidade cristã poder usufruir mais do conhecimento dos senhores, entendeu? O conhecimento dos senhores. Os senhores precisam transmitir esse conhecimento para nós. Todos os dias há pessoas lá no YouTube procurando aprender mais alguma coisa. E nada melhor do que aprender com quem sabe. Não somente com quem quer aparecer lá, mas com quem realmente sabe. Então, eu vejo que nós estamos perdendo uma grande oportunidade de ver vocês ministrar estudos lá no YouTube, né? É uma rede social, nessas redes sociais onde a gente assiste vídeos, é muito bacana e muito edificante. Eu quero só lhe pedir isso. Deixe isso registrado para que é exortação, viu, Andrés? Deem essa opção aí, por favor. Muito bem, Iraí, obrigado. Obrigado pela honra. Ô, Iraí, eu esqueci de dizer para encerrar, e agora para encerrar de verdade. Meu abraço, meu beijo, pessoal lá da Unção de Que Liberta, já estive lá algumas vezes, sempre recebido com muita alegria. Então, o pessoal deve assistir, né? E é indicado por você. Eu quero deixar meu abraço para todo mundo lá. Irmãos, até a próxima. E a próxima nós já sabemos qual é, Santa Ceia da tradição pentecostal com Dom Iraí Paz Landim. Abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Deus abençoe.